Olá! No vídeo de hoje vamos entender um pouco melhor sobre a concordância verbal. A concordância verbal depende da relação harmônica entre sujeito e verbo. Assim, quando o sujeito estiver no singular, o verbo também estará. Se o sujeito estiver no plural, o verbo estará da mesma forma. Assim como o verbo irá se adaptar de acordo com a pessoa que é o sujeito, primeira, segunda ou terceira pessoa. Nós temos algumas regras para a concordância verbal. Vamos observá-las com exemplo. Número 1. Quando a oração tiver um sujeito simples. Temos um sujeito simples quando a oração tem apenas um núcleo que se refere ao sujeito, podendo ser um pronome ou um substantivo. Por exemplo, os meninos fizeram a lição. O verbo está concordando com o número e pessoa que meninos representam. Com a regra do sujeito simples, nós temos também alguns casos especiais. Caso 1. Quando o sujeito é um coletivo, o verbo fica no singular. Como, por exemplo, a multidão clamou pelo artista. Multidão é um sujeito coletivo, mas nós vamos utilizar o verbo no singular porque estamos tratando multidão como um sujeito simples e único. Caso 2. Quando o sujeito é representado por expressões como a maioria de, a maior parte de e um nome no plural, o verbo concorda no singular, realçando o todo, ou no plural, destacando a ação dos indivíduos. A maioria dos estudantes fica na cidade. Ou a maioria dos estudantes ficam na cidade. Número 2. Sujeito composto. O sujeito composto aparece quando a nossa oração tem 2 ou mais núcleos de sujeito. Como, por exemplo, Ana e Carla foram ao parque. Ana e Carla são os sujeitos da frase. Não podemos escolher apenas um dos nomes próprios como núcleo de sujeito da frase. Portanto, a frase tem um sujeito composto. Por isso, o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. O sujeito composto também tem alguns casos especiais. Vamos observá-los. Primeiro caso, quando os núcleos do sujeito são pessoas gramaticais diferentes, o verbo fica no plural, seguindo a ordem das pessoas, primeira, segunda e terceira. Exemplo, eu e ele nos tornaremos amigos. Eu, primeira pessoa, e ele, terceira pessoa, nos tornaremos. Tornaremos está na primeira pessoa do plural. O verbo ficou na primeira pessoa porque a primeira pessoa tem prioridade sobre a terceira. Segundo caso, se o sujeito estiver depois do verbo, permite-se também a concordância por atração com o núcleo mais próximo do verbo. Por exemplo, irei eu e minhas amigas. Irei está concordando com eu, que é o núcleo de sujeito mais próximo do verbo. Terceiro caso, quando as expressões não só, mas também e tanto quanto relacionarem sujeitos compostos, será permitida a concordância do verbo no singular ou no plural. Por exemplo, tanto o rapaz quanto o amigo chegaram em casa tarde. Ou, tanto o rapaz quanto o amigo chegou em casa tarde. Quarto caso. Quando os núcleos do sujeito estiverem ligados por ou, o verbo vai para o plural quando quiser dar a ideia de inclusão e para o singular quando quiser dar a ideia de exclusão. Por exemplo, Pedro ou Antônio será capitão do time. Dá a ideia de exclusão. Alegria ou fé são motivos de gratidão. Dá a ideia de inclusão. Quinto caso. Quando o sujeito é o pronome relativo quem, o verbo pode ficar na terceira pessoa do plural ou concordar com a palavra que antecede o pronome. Por exemplo, fui eu quem derramou o café. Ou fui eu quem derramei o café. Sexto caso. Quando o sujeito é o pronome relativo que, o verbo concorda com a palavra que antecede o pronome. Por exemplo, nós que falamos com ele. O pronome que é antecedido por nós, então o verbo falamos concorda com nós. Esses são todos os casos do sujeito composto. Continuando nas regras. Número 3. Nomes próprios locativos ou intitulativos, quando são precedidos de artigo plural, o verbo vai para o plural. Se não, ele vai para o singular. Por exemplo, os Estados Unidos atualizam suas leis. Minas Gerais atualiza suas leis.
Número 4. Quando o pronome relativo é antecedido pela expressão um dos ou uma das, o verbo fica na terceira pessoa do singular ou do plural. Por exemplo, ela é uma das que mais impressiona. Ou ela é uma das que mais impressionam. Pronome relativo que é antecedido então por uma das, e aí por isso o verbo pode concordar no singular ou no plural. Já quando nós queremos demonstrar uma ideia de seletividade, o verbo tem que ficar obrigatoriamente no singular. Como por exemplo, ele é um dos artistas que se apresentará hoje. Pronome relativo que é precedido por um dos artistas e por isso nós usamos o verbo no singular. Número 5. A concordância no verbo ser. A concordância com o verbo ser é uma das mais complexas, portanto nós vamos dividir os casos para observá-los. Primeiro caso, quando o sujeito for representado por um dos pronomes tudo, nada, isto, isso ou aquilo, o verbo ser concorda com o predicativo, ou seja, com aquilo que vem após o verbo. Por exemplo, tudo são flores, o verbo ser está concordando com flores. Aquilo é triste, o verbo ser está concordando com triste. Segundo caso, nas orações interrogativas iniciadas pelos pronomes quem, que ou o que, o verbo concorda com o nome ou pronome que vem depois. Por exemplo, quem eram os criminosos? Quem é sua esposa? Vejam que o verbo ser está concordando com os nomes, em ambas as frases, os nomes que vêm depois. Os criminosos faz com que o verbo ser se torne eram. O nome esposa faz com que o verbo ser se torne é. Terceiro caso, em indicações de horas, datas, tempo ou distância. Nesses casos, a concordância será feita com a expressão numérica. Por exemplo, são 9 horas. Segundo exemplo, é dia 12 de agosto. Quando o sujeito ou predicativo da oração for pronome pessoal, a concordância se dará com o pronome. Como, por exemplo, os professores somos nós. O predicativo é nós. O sujeito é professores. O verbo ser vai concordar com o predicativo, que é o pronome nós. Então, ele vai se tornar somos. Quinto caso. Nas locuções, é pouco, é muito, é mais de, é menos de, junto a especificações de preço, peso, quantidade, distância, o verbo vai ficar sempre no singular. Por exemplo, $100 é muito, 10 quilômetros é pouco. Sexto caso, se o sujeito for pessoa, a concordância nunca se fará com o predicativo. Por exemplo, o menino era as esperanças da família. O predicativo está no plural, as esperanças da família. No entanto, o nosso verbo vai concordar com o sujeito da frase, que é menino. Por isso, o verbo ser se torna era. Sétimo caso, nas expressões do tipo ser preciso, ser necessário, ser bom, o verbo e o adjetivo podem ficar invariáveis ou concordar com o sujeito que vem a seguir. Para que o verbo e o adjetivo fiquem invariáveis, nós temos que colocar o verbo na terceira pessoa do singular e o adjetivo no masculino singular. Agora vamos ver os exemplos. É necessário aqueles materiais. Ou são necessários aqueles materiais. No primeiro caso, nós estamos deixando o verbo, que é, e o adjetivo, que é necessário, invariáveis. O verbo está na terceira pessoa do singular e o adjetivo está no masculino singular. Esses são os casos do verbo ser. Vamos continuar as regras. Número 6. Quando usamos verbos impessoais. Verbos impessoais são aqueles que não possuem sujeito, portanto, eles sempre vão ficar na terceira pessoa do singular. Por exemplo, havia sérios problemas na cidade. Fazia 15 anos que ele havia parado de estudar.
Deve haver sérios problemas na cidade. Lembrando aqui que o deve vai só auxiliar o haver. Vai fazer 15 anos que ele parou de estudar. Mesmo caso, o vai só auxilia o sentido do fazer. Então, os nossos verbos impessoais são haver e fazer. 7. Quando utilizamos a partícula se, temos dois casos. Caso número 1. Quando se é partícula apassivadora, ou seja, quando se é utilizado junto a um verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto, o verbo concorda com o sujeito passivo. Por exemplo, vende-se carro. O verbo está concordando com o sujeito carro, que é um sujeito que recebe a ação, portanto é passivo. Vende-se carro. Ou vendem-se carros. Novamente, o verbo está concordando com o sujeito passivo, que é carros. Caso número 2, quando a partícula se atua como índice de indeterminação do sujeito, ou seja, quando ela acompanha verbos que não apresentam complemento direto, o verbo vai ficar obrigatoriamente no singular. Por exemplo, precisa-se de secretárias. Confia-se em pessoas honestas. Tanto o precisa quanto o confia não tem complemento direto. Então, eles vão ficar obrigatoriamente no singular. Essas são as regras. Espero que elas possam te ajudar a estudar. Até a próxima!